Boas-vindas, minha gente querida, encarnados e desencarnados. Sejam todos muito bem acolhidos. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, Em Verdade. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. E essa é a nossa obrigação quando está forte, auxiliar os outros, sempre. No Livro dos Espíritos, no capítulo da encarnação dos espíritos, Kardec pergunta: os espíritos que desde o início seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos e, por consequência, sem mérito. E ele ainda pergunta, Kardec ainda pergunta, mas então, para que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Eles chegam mais depressa ao fim. Além disso, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, não é ciumento, não é avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Acho que é claro, né? Que é no contato com as vicissitudes da vida corporal, da vida na Terra, no nosso caso, né? Que a gente vai saber se é bom ou não, se está seguindo o caminho do bem, se a gente soubesse, ou se quando a gente souber trilhar o caminho do bem, fica tudo mais fácil. Mas a aprovação é essa aí, são as provas que a gente passa para ver se aprendeu realmente o caminho. Além do que, como disse aqui o Espírito de verdade, é nas tribulações da vida corporal que a gente se instrui também. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos nos instruir em contato com a matéria. Hoje lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, e nós estamos lendo as instruções dos Espíritos com o tema A Indulgência. Essa mensagem foi recebida pelo Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Não diz o ano nesse aqui. E ele falou assim: caros amigos, sejam severos consigo mesmos, indulgentes para as fraquezas dos outros. Essa é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos têm maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a alijar para poder galgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, vocês se mostram tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos em relação a si mesmos? Quando deixarão de perceber nos olhos de seus irmãos
o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentar na trave que nos seus olhos os cegam, fazendo-os se ir de queda em queda. Creiam nos seus irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado. Deus o castigará no dia de sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos do outro e se esforçar por fazer que prevaleça o que nele há de bom e virtuoso, porque embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que a conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus, acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Essa é uma mensagem muito importante, caridade. E ser indulgente é ser caridoso também. Vamos terminar então as nossas leituras com o livro Perdão e Vida, e a frase de hoje é de Emmanuel. Quando você se queixa de alguém ou de alguma coisa, é possível que esteja recusando a presença da pessoa ou desprezando o amparo que a divina providência lhe enviou para se livrar de males maiores que talvez o aguardem pela frente.